Bem-vindo ao nosso Opinion, um programa que é uma revista semanal dos acontecimentos brasileiros, aqui nos Estados Unidos e também no mundo. E conosco hoje temos dois grandes amigos. Primeiro é o jornalista com décadas de experiência no jornalismo, tanto nos Estados Unidos, que ele mora aqui nos Estados Unidos, também no Brasil, autor do livro Comando Verde, Dr. Marcos Almaty. Bom dia, Dr. Marcos Almaty, como vai? Bom dia, Jay. Muito obrigado aí pela apresentação. Um abraço a todos que estão nos assistindo e vamos lá que a gente tem muita coisa para cobrir, que muita coisa aconteceu essa semana. É verdade. E conosco, nós estamos aqui nos Estados Unidos, o Dr. Marcos Almaty e eu, para que nós tenhamos a realidade do fato. É um prazer ter hoje com a gente também o nosso querido amigo Cornélio Diniz, economista, engenheiro, empresário, empreendedor, um homem que tem realmente milhares de contatos no Brasil para dar para a gente a realidade dos fatos, para a gente ter a opinião dele também. Bom dia, Cornélio Diniz. Bom dia, Jay. Bom dia, Marcos. Bom dia, Estados Unidos. Bom dia, Brasil. Realmente uma semana incrível. Vamos aqui reprisar parte das situações para que coloque todos nós informados sobre essa semana que se passou. Maravilha. Então vamos lá. Eu vou começar colocando o primeiro assunto. Tem vários. Nós temos hoje mais de 40 assuntos. Não dá tempo, nosso programa é muito pequeno, muito breve, mas vamos ser o mais breve possível para cobrir algumas coisas importantes. A coisa mais importante que eu achei, na minha opinião, que nós recebemos aqui nos Estados Unidos de informação, o Cornélio, o Marcos e eu, foi a primeira reunião, que era uma reunião sempre privada, do Ministério do governo Bolsonaro, aberta com todos os jornalistas e tudo mais, uma vez que foi feita aquela autorização de colocação daquela reunião privada anterior, que deu aquele problema todo com o Sérgio Moro. E essa reunião teve um fato muito importante, aliás, dois fatos que eu gostaria de comentar com vocês. O primeiro fato foi o seguinte, e queria muito que o Marcos comentasse, você também, sobre a declaração e afirmação do ministro Paulo Guedes, onde ele fala que o Brasil não só já pagou a primeira, já pagou a segunda, vai começar a pagar a terceira parte daquele auxílio emergencial de R$600, mas também ele também confirmou a quarta e a quinta o pagamento de R$300. Doutor Marcos Almaty, suas considerações em relação a isso? Olha, Jay, eu preferiria que o Cornélio falasse um pouco mais sobre isso, já que ele está no Brasil e eu aqui nos Estados Unidos como você. Eu gostaria de falar que aqui eles estão analisando a possibilidade de um novo pacote de estímulo à economia, está aí entre 1 trilhão e 3 trilhões de dólares, né? Uma coisa assim impressionante. A gente já sabe que já foi liberado um pacote de 3 trilhões de dólares. A minha preocupação é quem vai pagar isso? No futuro, alguém vai ter que pagar essa conta. Então, eu queria jogar agora a bola para o Cornélio, para ele comentar esse novo pacote aí de ajuda do Paulo Guedes e também essa coisa de quem é que vai pagar essa conta, Cornélio? Pois bem, meus amigos, a terceira parcela começa a ser paga na próxima semana. Existem ainda alguns gargalos dentro da fonte pagadora, da própria Caixa Econômica Federal. Algumas pessoas informam que não receberam. Infelizmente, algumas fraudes foram detectadas. Então, está confirmada o pagamento da terceira parcela. Com relação à quarta e quinta, as próximas parcelas, o governo está tendendo a pagar um valor menor. O Congresso já disse que teria que ser enviado uma outra solicitação e caso seja aprovado o novo R$600, ontem o próprio presidente disse que não acataria, porque enxerga, tanto ele quanto o ministro Paulo Guedes, que está na hora de diminuir esse valor, porque os impactos, e mais na frente eu vou falar sobre os impactos disso, os impactos são significativos para o futuro da economia do Brasil. Cornélio, só um minutinho. Eu escutei, nós assistindo aqui na televisão, chegou para nós aqui, para o Marcos Almaty, para mim, todo mundo que mora fora do Brasil, a informação do presidente do Congresso dizendo que, se caso fosse necessário, o Congresso, o Senado, os funcionários públicos em geral, reduziriam o seu salário para poder aumentar de 300 para 600. Isso procede? Ô, Jay, a informação vai, né? Um determinado deputado, um determinado senador joga a informação
Isso, a maioria das vezes, é para testar a receptividade disso perante os membros da casa. Mas, definitivamente, ou melhor, ainda não tem nada definido. Tá bom, perfeito, perfeito. Vamos trocar um pouquinho agora, vamos falar um pouquinho sobre a outra informação, acho que é também fundamental, pertinente, que vai ajudar muito a economia brasileira, que o doutor Paulo Guedes, nosso ministro, aliás, por sinal, uma pessoa com uma reputação ilibadíssima no mundo inteiro, principalmente fora do Brasil e no Brasil também, foi que 3 milhões, deixa eu ler aqui, 3 milhões e 200 mil micro e pequenos empresários vão ser chamados para lá eu acho que é no Ministério, não é para pagar nada, é para receber 30% da média dos últimos 12 meses de faturamento das suas empresas, que são micros e pequenas. Isso, segundo o ministro, é um impacto de 15,9 bilhões de reais, juntamente com o fundo de garantia que está sendo liberado mais 20 bilhões de reais. Isso para a economia, Cornélio, o que você está achando dessa autonomia, dessa injeção de dinheiro, uma injeção forte de dinheiro na economia brasileira? Esta é a perspectiva do governo. Porém, os empresários estão com receio. Por quê? Isso não é uma ajuda, isso vai ser a título de empréstimo. E as pessoas não estão faturando, estão muito preocupadas com o cenário futuro. Uma coisa é uma ajuda emergencial, outra coisa é o empréstimo a uma taxa de juros diferenciada para que as pessoas prossigam com seus empreendimentos. Vejo uma preocupação muito grande por parte dos empresários. E, óbvio, tudo isso aí tem que ser submetido à apreciação dos outros órgãos para que seja aprovado. Mas, realmente, a gente vê um esforço gigantesco da equipe ministerial, da equipe de economia, para tentar injetar mais dinheiro nesse povo que o Brasil não enxergava antes, que é essa quantidade gigantesca de micro e pequenas empresas. Maravilha. Eu queria passar agora para o Marcos, porque o Marcos pode falar um tanto do Brasil e também dos Estados Unidos, esses 3 trilhões aí, né, Marcos? Eu acho que é uma preocupação muito válida, porque foi anunciado, as previsões são de retração aqui nos Estados Unidos de 5,9% do PIB. Uma coisa que não acontece desde 1946, ou seja, logo após o encerramento da Segunda Guerra Mundial. É um número assustador. Se a gente coloca os países emergentes, onde o Brasil está incluído, esse número sobe para mais de 7% de retração do PIB. Então, realmente, é algo preocupante, né, Jay? Eu acredito que, no Brasil, a minha opinião seria que nós pudéssemos ter aí uma ajuda desses quase 100 bilhões de reais, seria muito importante, independentemente dos juros, que hoje em dia parece que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil estão praticando um juros bem baixos, né, Cornélio? Pela primeira vez. Mas fruto de quê? Fruto dessa pandemia. Mas, independente disso, mesmo com o juro baixo, nunca praticado nessa envergadura, a preocupação é: os negócios vão sobreviver? Assim como houve o Plano Minha Casa Minha Vida, onde se cobrou uns juros de 30 anos, uma política maravilhosa, só que as pessoas hoje não estão dando conta de pagar suas parcelas. Então, o impacto disso no longo prazo para a economia volátil como a brasileira, dessas situações, realmente é preocupante. O cenário é preocupante. Perfeito. Olha, Jay, falando nessa área que o Cornélio citou aí, de pagamentos, etc., uma coisa muito interessante aconteceu pela primeira vez também em Nova York. Houve uma queda de mais de 70% nos novos contratos de aluguel em Manhattan, ou seja, uma coisa sem precedentes na história. Por que aconteceu isso? Porque, além, né, da pandemia, evidentemente, menos pessoas indo a Nova York, etc., houve o teleworking, né, o home office. E aí o que aconteceu? As empresas começaram a se dar conta de que, talvez isso que nós estabelecemos agora num período de pandemia, nós possamos estender, deixar isso para sempre.
E as pessoas os empregados, né, também em casa falaram, opa, eu posso ficar na minha casa, eu tenho um rendimento muitas vezes superior ao rendimento que eu tinha no escritório. Então, por que eu vou gastar 4, 5 mil dólares num aluguel em Manhattan, quando eu posso viver em New Jersey, eu posso viver em Connecticut, eu posso viver em outro estado, inclusive, porque o home office não precisa ser na sua casa específica em Nova York, pode ser em outro lugar. Então, esse número aí é bem interessante. Isso aí para o futuro, o que vai acontecer com esses contratos de aluguel, principalmente de escritórios em Nova York. Isso acontece muito aqui também em Miami, né, Marcos? A gente viu aqui que a real estate, que é a parte imobiliária, caiu na área de aluguel quase uns 30% já. E a tendência nos próximos 3 meses é cair ainda mais. Ou seja, se quiser contratar algum escritório ou alugar alguma casa, o momento daqueles 2 meses vai ser muito interessante em Miami. Mudando de assunto um minutinho aqui, aliás, voltando a falar o que você falou, Marcos, nós tivemos aí uma informação ontem, saiu na NBC aqui nos Estados Unidos, que 45% das pessoas gostariam de ficar no seu home office. Olha que coisa, coincidentemente, é muito mais fácil. Também temos a Google e a Apple, que é uma referência mundial, todo mundo conhece bem, são empresas monstruosas, dizendo que a partir de 2021, todos os novos contratados podem ser remotos. Pode estar no Brasil, na Índia, na China, no Japão, e eles vão trabalhar, todos eles, como nós estamos fazendo aqui agora, via essa reunião de Zoom, nós estamos gravando. Uma maravilha isso. Vamos mudar de assunto. Jay, rapidinho, não, claro. Só para fechar, a Airbnb, que é uma empresa muito conhecida, né, de você tira um contrato direto entre a pessoa que quer alugar ali a sua casa, o seu apartamento, um quarto até para outra pessoa. Ela anunciou que houve mais gente procurando esse serviço entre 17 de maio e 3 de junho do que nesse mesmo período no ano passado. Isso é uma informação interessantíssima num período de pandemia. Por quê? Exatamente porque as pessoas já estão trabalhando com a possibilidade de ficar em casa, de trabalhar em casa. E essa coisa de a casa não necessariamente precisa ser a sua casa. Você pode estar num outro lugar, você pode estar numa praia e trabalhando ali com uma vista maravilhosa durante uma semana que você quer relaxar depois de trabalhar em casa. Só isso que eu queria. Home office pode ser qualquer lugar, né? Pode ser qualquer lugar. Exatamente. Doutor Cornélio, uma perguntinha para você. Nós tínhamos um ministério da tecnologia e tudo mais, nosso ex e atual fantástico astronauta Marcos Pontes, que agora foi desmembrado no Ministério da Economia, da Comunicação. Aliás, um ministério fundamental de comunicações. O que você acha desse aumento de 22 para 23 ministérios no Brasil? Como proposta da plataforma política de Jair Bolsonaro, a proposta de austeridade econômica era reduzir custos. E dentro dessa redução de custos, ele diminuiu muito os ministérios. Essa questão aí, colocada na imprensa, criou-se o 23º Ministério das Comunicações. Eu gosto de deixar claro que é bom tentar perceber outras vertentes, tentar incrementar as informações. Tem 2 propósitos. Primeiro, direcionar a comunicação num lugar só. Como a informação deste governo não está indo exclusivamente pelos veículos já tradicionais, imprensa escrita, televisiva, e aí veio a internet com força, não estava tendo unidade na comunicação. Esse é o primeiro ponto. Mas um segundo ponto fundamental era que todos diziam que esse governo não tinha uma comunicação perfeita com os outros poderes, tanto com o Congresso Nacional quanto com a parte do STF. E o propósito disso seria uma pessoa, um interlocutor profissional do Senado, deputado, em que ele, a partir de agora, seria esse interlocutor e, principalmente, muito próximo ao presidente da Câmara. Então, podem ter segundas intenções,
sim, para conseguir suas aprovações de forma mais facilitada e essa interlocução melhor. Então, vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos desse novo Ministério das Comunicações. Eu, particularmente, viu, Cornélio, eu sempre defendi que esse governo atual, em função de estar realmente utilizando a área mais de social media e tudo mais, ele pecava muito na comunicação. Você tem toda a razão. O que você acha disso aí, doutor Marcos, o nosso jornalista internacional? O que você acha disso aí? É um ponto interessante, né? Pelo menos o fato de a pessoa que vai assumir esse ministério ser do Centrão, eu acho também que é algo a ser debatido, porque, né, o Bolsonaro sempre veio com aquela coisa de que eu não vai ter toma lá da cá no meu governo, então muita gente está questionando isso. E essa coisa também que o Cornélio já citou, de que eram menos ministérios, né, quando ele começou, e aí pouco a pouco foi subindo e já está em 23, é algo também preocupante, na minha opinião, apesar de eu achar fundamental haver, sim, um Ministério das Comunicações. Maravilha, maravilha. Vamos trocar de assunto aqui, porque eu acho que agora eu vou querer falar um pouquinho de Brasil. Eu acho que o Cornélio pode nos ajudar muito sobre isso. Cornélio, essa semana, o governador de São Paulo assinou, junto com uma indústria farmacêutica chinesa, um acordo para desenvolvimento da vacina do Covid. Isso aí, você acha que é uma coisa positiva para o Brasil, negativa? Qual a sua opinião em relação a isso? Eu tenho a minha, queria a sua primeiro, por favor. Eu tenho duas opiniões. A primeira opinião com todo respeito ao governador, a iniciativa de buscar a vacina é fantástico, mas, para mim, isso não é função de um governo, do governador. Para mim, isso é função do governo federal. Então, mas a iniciativa é maravilhosa. E no Brasil estão tendo diversas ações, diversas tentativas também para essa descoberta da vacina. Acredito que o governo federal pensaria de forma mais ampla, não apenas uma parceria com a China, que está em desenvolvimento, mas nós temos também desenvolvimentos tanto na Europa e principalmente nos Estados Unidos. Acho temerário um governador de estado estar desenvolvendo isso. Doutor Marcos Romati, qual a sua opinião em relação a isso? Eu acho, no mínimo, estranho, como o Cornélio falou, que um governador de estado apresente a criação de uma vacina, ainda mais com um governo que está sendo muito questionado, que é o chinês. Eu acho que o João Dória é uma pessoa que, com esse fato dele ter sido eleito em São Paulo usando o presidente Bolsonaro como plataforma e depois dar as costas a ele, eu acho que isso tirou muito a credibilidade do João Dória. Acho que o João Dória deveria voltar a apresentar programa de televisão, viu? Não... olha só. Eu vou dar a minha opinião aqui, é o seguinte. Eu acho que o Brasil tem dado demonstrações, e eu falei isso no programa da semana passada, que o Brasil tem 98% de autossuficiência. O que é isso? O Brasil não precisa de ninguém. Hoje nós temos 143 empresas no mundo tentando vacinas novas, inclusive brasileiras, o Butantan, Fiocruz e outras organizações no Brasil. Eu acho que nós tivemos já a demonstração, e é da nossa pauta aqui para falar do próximo item, que o Brasil tem condições de lidar e levar essa coisa sozinho. Mas, e tivemos aí a Organização Mundial de Saúde, a OMS, voltando atrás em relação à hidroxicloroquina, vamos falar também sobre isso daqui a pouquinho, mas, na realidade, o que está acontecendo hoje é o seguinte, está todo mundo querendo aproveitar o momento, e esse momento, como falou o Cornélio e falou o Marcos, eu acho que não é o momento para a gente ficar discutindo e dividindo e fazendo acordos com empresas ou países que, nesse momento, estão num momento um pouco delicado. Mudando de assunto um pouquinho aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o que o Instituto Federal do Paraná apresentou agora 2 dias atrás, que foi uma coisa que eu achei fantástica, um novo respirador para ser utilizado nas UTIs brasileiro, 100%, tanto software como equipamento, como todos os produtos, num valor de R$5.000. Cornélio, você leu sobre isso, não?
Jay, e brasileiros e brasileiras, o Brasil é maravilhoso. O Brasil é fantástico. Como brincam aqui, né? O cérebro do brasileiro tem que ser levado para a NASA para ser estudado. São cada situação que o brasileiro tem a criatividade para resolver. E no caso específico do Instituto Federal do Paraná, ele acabou de receber, inclusive, o apoio de uma fintech, grana, porque ele foi o vencedor de um desafio internacional com 2.639 participantes, representando 94 países. Desenvolvido no campus de Curitiba. Um respirador de baixo custo. Alta qualidade. Alta qualidade. Compatível com qualquer hospital do planeta. Óbvio, é um protótipo. Tá? O propósito é utilizar em hospitais públicos e privados. O protótipo foi concebido com as técnicas mais modernas de engenharia, sofisticação, métodos mecânicos e eletrônicos, tá? Mas agora é submetido à Anvisa para aprovação e aos testes, né? Tivemos outros exemplos. Em Itajubá também aconteceu, está sendo desenvolvida uma pesquisa. O próprio ITA, com alguns hospitais, também está desenvolvendo isso. Ou seja, diversas frentes estão em busca de uma solução para isso, porque foi um absurdo as notícias que tivemos de alguns estados pagando valores astronômicos, inflacionados, por respiradores importados. Bom, também, além de ser astronômico, não chegaram e quando chegaram não eram apropriados. Doutor Marcos Omati. Eu acho que isso mostra, Jay, que o Brasil, assim como os Estados Unidos, o Japão e outros países, estão se dando conta, finalmente, de que há indústrias estratégicas que não podem estar nas mãos de um só país, que é a China, atualmente. A China é o único país no mundo, praticamente, que produz máscaras, né, que todos nós estamos usando agora. Então, eu acho que é bom isso, porque mostra que o Brasil tem condições de reativar o seu parque industrial, uma coisa que o Japão também já está fazendo e que os Estados Unidos acho que vão fazer também. Eu vou pular aqui rapidamente, Marcos, a nossa próxima pauta, que seria as almofadas, que o Hospital das Clínicas recebeu, uma almofada desenvolvida conforme falou o Cornélio, pela a indústria brasileira. É uma almofada que faz com que o paciente que está com problemas respiratórios e inflamatórios nos pulmões e tudo mais, ele tem uma aceleração de recuperação de 50% só no uso dessa almofada. Isso é uma coisa patenteada brasileira, entregue essa semana. Essa semana foi uma semana, para quem entende economia, foi uma semana fantástica para o Brasil. Então, realmente, é isso aí, Cornélio? O que você acha? E o propósito de ajudar na recuperação da doença, com prevenções aí de lesões ortopédicas e ulcerações na pele, né? Realmente é a genialidade do brasileiro, né? A gente tem muita capacidade aqui. Maravilha. Eu queria só complementar, Cornélio, que você falou anteriormente, em relação a outros respiradores. Esse respirador que você falou é um respirador de alta tecnologia, equiparado aos melhores respiradores do mundo. Mas também tem no Brasil o respirador que foi utilizado na Itália, que parece um capacete de plástico que respira, por R$600, há uma produção de 1.000 respiradores por semana que a Anvisa parece que está aprovando, está analisando. Se Deus quiser, vai ser aprovado para a gente ter o de baixo custo, que também ajuda, não é aquele que intuba, e o de alto custo também, que é muito barato no Brasil. Doutor Marcos, vamos falar um pouquinho sobre os Estados Unidos, um minutinho, que a semana foi uma semana bastante assim, crítica, principalmente por causa das manifestações e protestos e quebraria em relação ao assassinato do George Floyd na semana retrasada. Há 15 dias que esse assunto não sai da mídia e tudo mais, e tiveram consequências seríssimas, principalmente nos protestos. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Olha, Jay, eu não quero ser cabotino de falar de um problema do qual eu não sofro. Eu não sou negro, eu não sou policial, eu não sou branco americano. Eu acho que essas pessoas têm que ganhar voz e tem que ter uma discussão muito ampla no país
sobre isso, né? Eu acho que é uma coisa, como eles estão chamando agora, é um racismo sistêmico que acontece aqui nos Estados Unidos. Isso tem que ser debatido. Agora, essa questão das manifestações, eu gostaria de tocar no ponto da destruição, da derrubada das estátuas, né? É uma coisa preocupante, entendeu? Eu acho que nós temos que temos que ter muito discernimento nessa questão, porque quem determina que estátua pode ser derrubada, né? Quem determina, por exemplo, a HBO resolveu retirar, e o vento levou, um clássico, né, do cinema mundial, resolveu retirar da sua lista de filmes aí disponíveis para os assinantes, porque mostra uma relação de uma negra com uma branca. Sim, mas o filme é de 1939, retratou uma realidade daquela época. Isso. Então, se a gente começa a tocar nisso, quem é que vai estabelecer que obras devem ser retiradas? No Brasil já falaram de Monteiro Lobato, queriam censurar o Monteiro Lobato, alguns estados acho que chegaram até a banir obras do Monteiro Lobato nas escolas. Quer dizer, eu acho isso muito perigoso, abre um precedente muito perigoso com relação a isso. E não se esqueçam que é assim que começa o fascismo e outros governos dos quais ninguém quer. Cornélio, sua opinião? Todo e qualquer tipo de radicalismo tem uma vertente e, na minha opinião, não deve ser levado a sério. Mas, infelizmente, foi o estopim. Esta situação foi o estopim. É óbvio que esse estopim está sendo levado ao extremo por extremistas. Eu vejo situações em que as próprias pessoas que se sentem minoria fazem um esforço tremendo para se mostrarem. Todo e qualquer tipo de discriminação eu não concordo, né? E o extremismo, em qualquer situação, eu sou totalmente contra. Maravilha, obrigado. Queria só lembrar também que há 31 séries. Tem um seriado chamado Cops, é um seriado de policiais dos Estados Unidos. Ele foi cancelado em função desse momento atual. Cornélio, você está falando aí, a gente viu que no mês de maio, saiu a notícia brasileira, que 960 mil pessoas aplicaram ou foram declarados desempregados no Brasil, oficialmente, fora aquela massa de mais de 30 milhões que nós já sabemos que estão desempregados. Esse impacto de maio, você acha que junho ele continua ou modifica? Jay, alguns estados, ontem particularmente, teve uma entrevista do Jair Bolsonaro com o Jovem Pan, onde ele foi questionado sobre o posicionamento do governo federal em relação à retomada. O governo federal sempre propôs que não houvesse um lockdown absurdo. Porém, tanto o Senado interferiram no Executivo, quanto o Legislativo interferiu no Executivo, quanto o Supremo Tribunal Federal interferiu no Executivo, dando a liberdade para que quem tratasse esses assuntos, e aí não é só Covid, aí é assunto econômico, isso fosse de responsabilidade dos estados e dos municípios. O desemprego está absurdo. O auxílio emergencial veio para tentar minimizar esta situação. Estamos vendo diversas empresas, num efeito cascata, diminuindo o número de funcionários, mandando seus funcionários embora. E, com todo respeito às estatísticas do Brasil, a gente não tem a realidade dos fatos, principalmente dos desalentados. Pessoas que desistiram de procurar emprego, pessoas que desistiram do mercado. Realmente o impacto vai ser grande. Estamos aguardando aí as cenas dos próximos capítulos para esse pós-pandemia. É muito preocupante essa situação do desemprego no Brasil. Mas é mais do que a gente possa imaginar, nós não temos a noção da realidade ainda.
queria falar em relação ao desemprego. Doutor Marcos Ormati, a minha surpresa de ontem de manhã cedo, assistindo televisão nos Estados Unidos, vendo que o número de desempregado nos Estados Unidos saiu de 2,9 milhões para mais de 44 milhões em 90 dias. Fala um pouquinho sobre isso, doutor Marcos. Isso é uma calamidade. E é uma crônica de uma morte anunciada, né? Nós já sabíamos, com essa coisa de lockdown, de todo mundo fechado em casa, fechando tudo. Você não pode fechar o planeta inteiro de uma só vez ao mesmo tempo. Então, é uma coisa que foi decidida, assim, não sei exatamente como, mas foi um efeito cascata, né? Dominó, e já era esperado. Quem pensou que o ano passado foi ruim aqui nos Estados Unidos em termos de varejo, né, onde 12 mil lojas fecharam, nós já estamos em 25 mil lojas fechadas esse ano. 25 mil. E prospectos, né, como J.Crew, JCPenney, ou seja, lojas aí tradicionalíssimas aqui nos Estados Unidos que já entraram com pedido de bancarrota. Então, a situação é gravíssima. É verdade. Por falar nisso, nada é tão bom que não possa piorar, né? Depois das manifestações do assassinato do George Floyd, 25 estados aumentaram o contato e o contágio do coronavírus, 17 estados, mais de 25%, e algumas cidades aumentaram 400% em função daquela quantidade de gente juntas nas manifestações. Tem os hospitais americanos, a última semana só, aumentou 50% a internação de UTI. Só para vocês terem uma ideia do que aconteceu aqui na manifestação do George Floyd. Isso aí... Não, e a polícia, Jay, a polícia usando gás, né, também, que obriga a pessoa a tirar a máscara para poder respirar, enfim, é um agravante nessa situação. E é uma coisa estranha, né? As pessoas que eram totalmente a favor do lockdown, de todo mundo ficar em casa, não pode sair nem para ir ao supermercado, agora apoiam as pessoas saírem para fazer manifestação. Então é uma coisa assim, uma dicotomia, né? Estranho. A pessoa, não pode sair para nada. Mas para fazer manifestação pode. E eu não sou contra a manifestação, não, hein? Só estou questionando essas pessoas que eram 100% a favor do lockdown e que agora apoiam as pessoas a saírem e ficarem em aglomerações nas ruas. Mas o resultado estamos vendo agora, né? O aumento, o que estava tentando ser controlado num país que investiu mais de 5 trilhões de dólares, vem mais 3 agora aí, que você falou, não sei quem vai pagar, também não sei. Eu sei quem vai pagar, nossos impostos, mas vai demorar décadas. Ô, Cornélio, nós temos aqui, vou até mudar aqui o nosso quadro para nós três entrarmos ao vivo. Vamos concluir. Tem mais 80 coisas para conversar, não dá tempo, nosso programa é muito curto. E eu queria o seguinte, queria que nós encerrássemos esse programa com uma dica. E a dica do Cornélio é a dica de economia. Cornélio, por favor. O mundo mudou. O pessoal está trabalhando agora home office. Só que não é simples você se reprogramar. Muitas das vezes você está em casa, você tem família, você tem seus filhos, muitos filhos também fazendo as suas escolas, fazendo seus trabalhos escolares dentro dos seus quartos. Então, a minha dica é: prepare o seu dia na noite anterior. Crie uma agenda. Fatie o seu dia por horas. Vou acordar tal hora, de tal hora a tal hora vou fazer minha atividade física, de tal hora a tal hora eu vou dar um abraço no meu filho, na minha filha, na minha esposa, vou ficar um tempo com ela, de tal hora a tal hora eu vou separar meu momento de lazer, que seja 10 minutos, 15 minutos, de tal hora a tal hora vou me concentrar no meu trabalho, onde eu não paro para nada, ou seja, programe o seu dia posterior na noite anterior. Quando você tem a capacidade de se programar, seu dia fica mais tranquilo e você verá que terá oportunidades e janelas de tempo para desenvolver outras atividades. Eu chamaria isso de planejamento pessoal, senão a gente não consegue, né?
Doutor Marcos Romati, que é o nosso grande jornalista, a sua dica de entretenimento dessa semana. Minha dica de entretenimento dessa semana é o novo álbum da Lady Gaga, Cromática. Olha, é um álbum onde ela volta, é o Back to Basics, né, da Lady Gaga. Ela volta lá para o tempo do Poker Face. É um álbum que teve 53 mil downloads em uma semana, quer dizer, foi o que mais teve downloads até agora, em uma semana, no ano até aqui. É um álbum dançante, de músicas para cima. A Lady Gaga que batalha ainda até hoje aí com uma questão de depressão. Ela disse que esse álbum foi uma catarse para ela, colocar nas músicas uma coisa de levantar o astral das pessoas num momento tão complicado, e ela consegue isso, viu? O álbum é muito bom, as músicas são dançantes, eu recomendo. E gostaria de terminar com uma frase que ela falou recentemente: "It's okay not to be okay right now." Tradução é ok você não estar ok nesse momento atual. É isso? É isso aí? É isso aí. É isso aí, Tradução simultânea do Dr. Marcos Romati. Eu não tenho dica, eu tenho uma informação. Eu faço muitas palestras nos Estados Unidos, no mundo inteiro, também no Brasil. Toda vez que eu vou nos Estados Unidos fazer uma palestra, eu tenho uma frase que eu pergunto sempre para o público. Pode ser de 50 mil até 20 mil, não interessa. Você sabe, Cornélio, que aqui nos Estados Unidos, se você perguntar para alguém o que é ISO 9000, ou ISO 9001, 2, 3, 200, 500, que você tem, ninguém sabe o que você está falando? Ninguém. Estou falando que o índice é menos de 0,5% de plateia de 20 mil pessoas. Você sabe por quê, Cornélio? Porque o padrão de eficiência de construção, de eletricidade, de escritório, de restaurante, de carro, de máquinas, de tudo, ele parte do ISO 9000. Ele não é para chegar lá, ele tem que partir de lá. Senão o cara não pode montar seu escritório, não fazer sua mesa, não pode montar seu carro, muito menos seu restaurante. O padrão para você montar as licenças, que a gente chama aqui de permits, é realmente muito interessante as pessoas entenderem que para você poder chegar a algum lugar, você tem que ter realmente um padrão de excelência, e isso o Brasil busca sempre nessa lei ISO 9000, que tem várias diferentes leis. A gente mora fora, o Marcos e eu, mais de 30 anos, então a gente não lembra mais das outras ISO 9000. Eu lembro da ISO 9000, agora é 1, 2, 3, 40, tem várias ISOs, não é isso? Olha, Cornélio, por favor, as suas considerações finais para nós terminarmos o nosso programa. Brasileiros e brasileiras de todo o planeta, essa situação vai passar. Aproveite esse momento, estude, concentre-se, mentalize, porque depois da tempestade vem uma bonança. Maravilha. Muito obrigado, Cornélio Diniz. Doutor Marcos Romati. Bom, eu já tinha deixado nas palavras de Lady Gaga, né, o meu adeus. Eu acho que eu esqueci de dizer o nome do álbum dela, chama-se Cromática. E ouça e levante o seu astral dançando ao som de Lady Gaga. É assim que eu gostaria de me despedir hoje. E queria também dizer que a Lady Gaga fez uma música junto com a Ariana Grande, não é isso? E foi realmente um sucesso, explodiu aqui em termos de visualizações no YouTube. Gente, muito obrigado. Um abraço para vocês. Obrigado, Cornélio, aí no Brasil, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Doutor Marcos Romati aqui de Miami também comigo. Essa é a nossa opinião. Claro que vai divergir de muita gente ou coincidir com muita gente, mas realmente esse é o nosso programa. Estamos aí em todas as redes sociais. Temos aí, se você quiser mandar para a gente alguns e-mails, estamos à disposição. Um abraço grande, tudo de bom, até semana que vem.